Olá, desbravador! Estamos de volta para mais um estudo e espero que você já tenha aprendido bastante a manusear a sua Bíblia, está inteirado sobre aquilo que Deus tem ensinado você, certo? No estudo passado falamos um pouquinho sobre a lei, inclusive lemos a lei, os 10 mandamentos, vimos cada um deles. Tem algum daqueles mandamentos que você não observa? Antes de começarmos nosso estudo e abrirmos a Bíblia, vamos pedir a direção de Deus para esse estudo? Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por estarmos de volta para estudarmos a Tua Palavra. Nós já aprendemos muita coisa dentro da Tua Bíblia, Senhor. E hoje temos um assunto de grande importância. Precisamos mais do que nunca da Tua orientação, da Tua direção para esse estudo. Por favor, nos capacite, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Você percebeu, desbravadores, quando nós vamos acampar, na maioria das vezes nós chegamos na sexta-feira no acampamento, montamos o acampamento, quando não tem um feriado. Quando tem, nós chegamos na quinta e assim por diante. Mas nós chegamos no acampamento na sexta-feira, montamos tudo, a área de acampamento, toda a estrutura, as barracas, guardamos as nossas coisas. Na maioria das vezes nós temos o fogo do conselho, e então vamos dormir. Levantamos sábado de manhã, tem todo o início ali, o devocional, nós temos ali o despertar, os ideais, o café da manhã. Mas você percebeu que no dia de sábado nós temos atividades totalmente diferentes? Sabiam também que nós temos vários requisitos e, eu diria, regras só para acampamento no dia de sábado, ou seja, atividades para o dia de sábado. Já prestou atenção nisso? A pergunta que eu faço para você é, por quê? Por que esse dia é tão diferente para nós desbravadores? Bom, hoje nós vamos estudar sobre isso. Vamos entender o porquê que nós desbravadores tratamos o sábado tão diferente em nossos acampamentos e no dia a dia. Tá certo? Vamos abrir nossa Bíblia então? A primeira pergunta que eu faço, e ela não vai estar aí no teu estudo, também não vai estar o texto, mas nós já lemos ele no estudo passado, que é o Êxodo capítulo 20. O que tem em Êxodo capítulo 20? Nós vimos que lá nós temos a lei de Deus, a regra que Deus nos deu para seguirmos aqui nesse mundo, ok? Dentre os 10 mandamentos, nós temos um que se destaca, e ali ele mostra de maneira muito clara qual é o dia de Deus. Vamos ver lá? Êxodo 20, os versos de 8 ao 11. Olha só o que diz aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é o dia de Deus? De acordo com a Bíblia, é o sábado. Esse mandamento, sabe por que ele existe ali? Primeiro, porque Deus colocou. Isso é lógico, né? Segundo, porque esse mandamento mostra que Deus é o Criador. Quando eu tenho o sábado como dia de Deus, eu estou reconhecendo que Deus é o único Deus, não há outro. E Ele é Criador, que é um dos atributos que nós vimos para alguém ser Deus. Lembra? Bem, Deus criou o sábado. Nós vimos em Gênesis na criação que Deus pegou esse dia e santificou porque é um memorial da criação, um marco. Quando nós guardamos o sábado, nós lembramos que Deus criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Tá certo? Mas aí você deve estar pensando, pastor, realmente é o sábado. Então vamos ver. Que dia Jesus guardou, observou quando esteve aqui na terra? Qual dia? Vamos lá? Lucas capítulo 4, verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga ou igreja, né?
segundo o seu costume, levantou-se para ler. Duas coisas, desbravador. Primeiro, Jesus guardava o dia de sábado, porque a Bíblia diz que no sábado ele estava na igreja. Segundo, aonde Jesus ia no sábado? Eu já até respondi, né? Jesus ia à igreja, porque entendemos que a igreja é a casa de Deus, onde vamos adorar a Deus, tá certo? Então veja, o sábado é o dia de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele também guardou o sábado. Eu vou citar mais uma vez o texto de João, capítulo 13, verso 15. Eu vim para vos dar o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Jesus guardava o sábado para nos mostrar que eu e você devemos guardar também. Não foi uma criação de homens. Gênesis capítulo 2 e 3 diz isso, que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que hoje é conhecido como sábado. Por que sábado? É porque a palavra sábado quer dizer descanso. Sabiam disso? Então, quando eu falo assim, eu vou guardar o sétimo dia, ou vou guardar o sábado, ou seja, eu vou descansar no sétimo dia. A palavra sábado significa descanso, tá certo? Mas foi só Jesus que guardou o sábado? Além de Jesus, tinha os seus discípulos, tinha as pessoas que seguiam Jesus, mas vamos ver na Bíblia, tá certo? Vamos lá? Lucas 23, verso 56. Eu vou ler do verso 54, que você vai entender melhor o contexto aqui, tá bom? Vamos lá, Lucas, capítulo 23, versos 54 e 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Eu vou falar duas coisas sobre esse texto. Que dia Jesus morreu? Não foi na sexta-feira? A Bíblia aqui diz que a sexta-feira era o dia da preparação, porque começava o sábado. Então Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado nesse dia. No sábado, o que aconteceu? Bem, não aconteceu nada, Jesus ficou morto, sepultado. Correto? Porque Jesus ressuscitou em que dia? Não foi no domingo pela manhã? Ou seja, mesmo depois da sua morte, Jesus guardou o sábado. Ele morreu na sexta-feira, ou sexto dia, como era a preparação, começava o sábado ele ficou sepultado e ele então ressuscitou no primeiro dia da semana, que é conhecido como domingo. Segundo ponto, as mulheres que iam embalsamar Jesus, as pessoas que estavam cuidando do sepultamento de Jesus, não deu tempo de fazer tudo, porque já estava terminando o dia. E o texto bíblico, a Bíblia diz que eles pararam tudo. E eles guardaram o sábado como o mandamento dizia. Eu fico pensando algumas vezes daqueles que dizem que o sábado não vale mais, ou foi pregado na cruz. Será que Jesus esqueceu de avisar a Maria Madalena, os seus discípulos, as pessoas que andavam com ele, que não era mais necessário guardar o sábado? Ah, com certeza não, desbravadores. Jesus não falou porque não era para ser cancelado o sábado. Muito pelo contrário. Por isso essas pessoas guardaram o sábado. Mas vamos um pouquinho para frente. Que dia os discípulos guardavam? Qual era o dia que o apóstolo Paulo e os outros discípulos guardaram? Atos capítulo 17, verso 2. Vamos lá. Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Somente no Novo Testamento você encontra vários textos falando da guarda do sábado, inclusive o apóstolo Paulo. Paulo guardava o sábado por quê? Porque ele seguia as orientações da Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Então nós vimos que Jesus guardava o sábado, que o sábado é o dia de Deus, nós vimos que as pessoas que andavam com Jesus guardavam o sábado, que Jesus mesmo depois de morto, ele pulou o sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, porque sábado era um dia diferenciado, diferente para eles. Nós vimos que os discípulos, mesmo depois da morte de Jesus, também guardaram o sábado. Eu tenho ainda 2 perguntas a fazer a você. A primeira delas é a seguinte: quando é que começa o sábado? Quando começa?
Tem um verso no livro de Daniel, capítulo 7, que diz o seguinte, que viria um poder que cuidaria de mudar os tempos e as leis. Então nós vamos ver agora o que a Bíblia diz para nós, quando é que começa esse dia, quando é que começa o sábado, ok? Levíticos 23, 32, sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Quando é que começa o sábado? Então vamos entender aqui. Você volta lá em Gênesis, você vai encontrar o relato bíblico dizendo o seguinte, foi-se a tarde e a manhã, primeiro dia, dia de 24 horas, ok? Tarde e manhã, segundo dia. Tarde referindo-se à noite, manhã referindo-se ao dia. A Bíblia aqui diz de uma tarde a outra. Há uma outra versão da Bíblia que diz o seguinte, de um pôr do sol ao outro. Então o dia, ele termina quando o sol se põe. Então você chega na sexta-feira lá no acampamento, lembra que nós começamos falando do acampamento? Chegou na sexta-feira, o que nós vamos fazer na sexta-feira à noite? Não, nós não vamos fazer, já fizemos. É apenas um vício de linguagem, acostumamos dizer, porque quando o sol se põe, já começou o outro dia. Em outras palavras desbravadoras, na sexta-feira à tarde, quando o sol se põe, já começa o sábado. Quando chegar no sábado, à tardezinha, o sol se pôs, iniciou-se o dia seguinte, o domingo, ou o primeiro dia da semana. Tá certo? Ok? Deu para entender aí? Segunda questão, o que devemos fazer no dia de sábado? O que devemos fazer no dia de sábado? Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Versos 8, que traz o mandamento de Deus. Olha aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Eu tenho 6 dias para fazer a minha obra. O que é a minha obra? A minha obra é a seguinte. Brincar, jogar bola, o videogame, ficar no celular, lavar o tênis, arrumar a cama, limpar a casa, tudo aquilo que diz respeito a mim. A Bíblia diz 6 dias, lembra de usar para santificar, mas 6 dias você tem para toda a tua obra. Quando você pegar o verso seguinte, diz o seguinte, é o verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nele nenhuma obra. Que obra? Daquelas que eu faço nos meus 6 dias, porque o sábado pertence a Deus. Eu morei numa cidade, quando eu cheguei da faculdade, o colégio, era uma cidade pequena e não havia igreja na cidade. Então eu, minha esposa estava grávida, não tinha para onde ir no sábado pela manhã, nós ficávamos em casa e alguns dias a gente saía, nós estávamos chegando ali naquele lugar com o intuito de fundarmos uma igreja. Eu lembro que no sábado à tarde nós saímos andar na estrada, na rodovia, fomos até a altura e estávamos voltando. E quando estávamos voltando, passávamos perto de uma serraria, onde eles pegam as árvores, as toras, né, eles cortam para fazer tábua e assim por diante. E voltando ali eu vi uma senhora com uma criancinha pequenininha e ela estava com um saco cheio de pedaços de madeira que eles usavam para cozinhar. Colocar no fogão a lenha e ali fazer os seus alimentos. Ela veio descendo e ela soltou aquele saco na beira da estrada ali e eu fiquei pensando, e agora, ajudo ela ou não? Mas na minha cabeça dizia, mas hoje é sábado. Então eu peguei aquele saco, joguei nas costas e eu vou dizer para você, quase passei vergonha. O negócio era muito pesado, eu quase não aguentei. Mas eu joguei nas costas, andei e fui e levei até a casa daquela senhora. Eu trabalhei nesse dia? Você está dizendo que não, né? Não trabalhei, não foi você que carregou o saco de lenha? Deu um trabalhão miserável para carregar aquele saco de lenha. Só que tem uma coisa, eu não ganhei nada por isso. Eu não recebi dinheiro, eu não era obrigado a fazê-lo, e por isso a Bíblia diz que no dia de sábado eu posso fazer o bem, porque o sábado pertence a Deus. E o próprio Jesus disse, aquele que fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Você consegue entender? No sábado eu não devo fazer nada que diz respeito a mim. Eu devo fazer aquilo que diz respeito a Deus. Quer ver uma coisa, vibrador, para você entender? Jogar bola pertence a você ou a Deus?
Ah, com certeza você, né? Então, isso não se deve fazer no dia de sábado, concordam? Beleza? Mas eu quero colocar para você o último texto aqui para nós concluirmos o nosso estudo de hoje. Qual é o dia que nós vamos guardar no céu? Já parou para pensar? Qual o dia que vamos guardar no céu? Vamos abrir nossa Bíblia? Isaías 66, 22 e 23. Olha o que diz aqui. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Lá no céu nós também vamos guardar o sábado, porque o sábado é eterno. O sábado não só é a marca da criação, como também a marca do sacrifício de Jesus, ou seja, da redenção. Quando nós guardamos o sábado, nós reconhecemos que Jesus é o Criador. Quando nós guardamos o sábado, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Você consegue entender agora, desbravador, por que nós temos tanto cuidado no dia de sábado quando vamos acampar? Que as nossas atividades é tão diferente? É porque Jesus pediu para nós. A minha pergunta para você agora é a seguinte: quer você, a partir de hoje, guardar o 7º dia, que é o sábado do Senhor? Quer fazer a vontade dele nesse dia? Então feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos desse um dia para que pudéssemos ter o tempo para dedicar a Ti. O Senhor queria exclusividade, Senhor. É um dia que eu devo esquecer todas as minhas preocupações, os meus afazeres. Esse dia tem que ser dedicado a Ti. É um dia que possamos passar por completo contigo. Olha que privilégio, Senhor. Obrigado. Mas sabe, Senhor, tem alguns desbravadores que estão ouvindo sobre esse dia pela primeira vez hoje. E na cabeça deles tem talvez algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu quero te pedir que ajude ao conselheiro, ao diretor do clube, a tirar essas dúvidas e que teu Santo Espírito possa dar a eles esse entendimento que eles precisam, por favor. E que a partir de hoje todos nós possamos ter o sábado como o teu dia, santo dia de guarda e de comunhão contigo. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Foi muito bom, desbravador, passar mais esses momentos com você e eu aguardo você para o nosso próximo estudo, ok? Beleza? Combinado? Então aguardo você. Até o próximo.